Boa tarde, amada Igreja de Cristo. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que neste momento se une a nós para celebrarmos esse culto ao Senhor. Está aqui, querido, essa pequena equipe está aí na sua casa, a sua família, e juntos, queridos, nós vamos fazer o melhor culto que nós já fizemos para o Senhor. Neste momento eu te convido a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Diz assim, queridos: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Queridos, nesta esfera aqui, neste mundo aqui, nós teremos aflições. Mas Jesus nos disse: filho, filha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, o dia mau vai chegar, a tempestade vai chegar, uma hora ou outra na nossa vida o caos vai chegar, a doença vai chegar, o vale vai chegar. Mas existe para nós uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento que diz: tenha bom ânimo. Queridos, quando Jesus traz isso para nós, Ele está dizendo: olhem acima das circunstâncias, olhem acima do caos. Deixe que a fé governe a sua vida, porque uma vez que a fé esteja governando a sua vida, o seu medo não mais te dominará. Queridos, precisamos permanecer firmes, inabaláveis no Senhor, porque como, queridos, Salomão já nos alertou: se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força, queridos, parecerá pequena. Por isso, irmão, por isso, irmã, tenham bom ânimo. Amém? Gostaria de convidar aqui agora, neste momento, o pastor Moisés e toda a equipe que se reuniu aqui nesta tarde, queridos, para levantarmos um clamor ao Senhor, uma intercessão pela sua casa, por essa nação, por esse continente. Glória a Deus, feche seus olhos. Deus está aqui, Deus está aí com você. Aonde quer que esse vídeo esteja sendo mostrado, compartilhado, nós cremos que a presença do Espírito Santo será notória em todos os lugares. Deus dos exércitos, ó Pai, nós bendizemos ao Senhor, ó Pai, porque enquanto muitos estão angustiados, atribulados, amedrontados, ó Deus, nós estamos tranquilos, ó Pai, porque a nossa confiança, Senhor, ela está a teus pés, ó Pai, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso rochedo, ó Pai. Por isso nós bendizemos ao Senhor, porque nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor será conosco nesses dias maus, ó Pai. Nós estendemos, ó Deus, e nós suplicamos que a Tua graça seja com todos os lares, com todas as famílias, aqueles que estão sozinhos, trancados, amedrontados, isolados, ó Deus, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa fazer o consolo dos corações, ó Pai. Que neste momento, ó Deus, seja um momento, ó Deus, de nós experimentarmos o melhor de Deus para nossas vidas, ó Pai. Nós suplicamos, ó Deus, guarda, Senhor, os médicos, aqueles que estão cuidando dos enfermos, ó Deus, ao redor deste mundo, ó Deus. Esta pandemia não é maior do que o nosso Deus. Por isso, ó Deus, decreta a vitória, Senhor. Derruba por terra toda ação do adversário, todo intento do maligno, ó Deus, para tentar prejudicar, ó Pai. Por isso, ó Deus, derrama o Teu poder, ó Pai. Derrama da Tua glória, Senhor. Ó Senhor, conduz, Senhor, as nossas autoridades para as decisões corretas, ó Deus, para que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido, ó Deus. E nós colocamos em especial esta terra maravilhosa chamada Portugal, ó Pai. Guarda, Senhor, este povo, ó Deus. Guarda, Senhor, este país, ó Deus.
Que esse país possa experimentar, ó Deus, neste momento de tribulação, um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que tem operado, ó Pai, que muitos milagres, ó Deus, que muitas ações do Teu Espírito Santo, ó Deus, possam ser realizadas aqui neste país e ao redor do mundo, ó Deus. Por isso, ó Pai, não nos deixe, mas fique conosco, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. O salmista Davi, ele nos convida a bendizer o nome do Senhor. Sabe, querido, a igreja ela não está estabelecida em um prédio, em um local de 4 paredes, em um centro comercial, mas a igreja é eu e você. Independente de onde você esteja, nós te pedimos, reúna sua família, reúna aí o povo da sua casa, porque a igreja somos nós somos a habitação de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, e independente do lugar que nós estejamos, o nosso Deus vai ser adorado, o nosso Deus vai ser exaltado, e é o que nós iremos fazer neste momento, bendizendo, adorando e exaltando o nome do Senhor, amém? Aleluia. Bendizemos o Teu santo nome nessa noite, Jesus. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Aí onde você está, vamos dizer juntos, bendirei. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. E Ele reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Eu bendirei, bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. E o Senhor reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o
misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para. Oi, cantamos que Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para. Oh, e Ele é bom, e Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. Tudo está no controle de Deus. O Senhor em justiça. Oh, e Ele reina. O Senhor reinará com majestade. O Senhor, e todo olho verá, e todo olho verá. Oh, e declaramos que Ele é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura. Aí onde você está, aí com a sua voz, vamos declarar isso, diga: o Senhor é bom. Em todo momento, tudo pode estar um caos, o desespero pode bater a porta, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Depositamos a nossa confiança e declaramos que Ele é, o Senhor é, e Ele é, o Senhor, e Ele é para sempre bom, sua misericórdia dura para sempre. Cantamos a seca da realidade. Cantamos neste momento a seca daquilo que temos vivenciado, enfrentando nesses últimos dias. Mas Ele nunca nos deixa. Ele é bom. Ele continua sendo bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o meu. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Você crê? E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Eu posso declarar, eu posso ver a luz que está vindo ao coração.
que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia irei sabendo que estás. Glória, eu não temerei, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Declare, eu posso ver a luz, posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia, no que faremos? Te louvarei, te louvarei. Eu posso, declare pra ele, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, eu te louvarei pra todo sempre, pra todo sempre, pra todo sempre, ó meu Senhor. Cantamos, oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Essa canção é profética pra sua vida, querido. Toma posse. Oh não, nunca me deixou. Declare comigo, eu posso ver a luz. Diga, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, te louvarei. Deus dos exércitos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo do seu nome vai ser louvado, Senhor. Te louvaremos em todo tempo. Deus dos exércitos. Não compreendo os teus caminhos, Aleluia. mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em
cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Isaías 43, a partir do versículo 18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Acabamos aqui de adorar ao Senhor, dizendo que vai valer a pena. Eu quero te convidar a orar nesse momento onde você está, na sua casa, dentro do seu carro, oh Deus, em qualquer canto. Ore, Senhor, estamos aqui, ó Deus, acabamos de orar, de louvar, dizendo, ó Deus, que não compreendemos os teus caminhos, mas a tua palavra nos diz que uma coisa nova está surgindo. Senhor, sabemos que vai valer a pena cada lágrima derramada, Senhor, cada joelho dobrado, Senhor, cada propósito, Senhor, vai valer a pena. Tudo isso que estamos passando, ó Deus, é para nos ajuntarmos mais a Ti, para termos um relacionamento mais próximo contigo. Senhor, visite cada casa, visite, ó Deus, cada cômodo do nosso lar. Senhor, passeie, ó Deus, pela nossa residência. Senhor, por onde quer que estamos, Senhor, seja livre com Teu Espírito Santo. Vai, ó Deus, passeando, ó Deus, embaixo, em cima. Senhor, dentro de nós Tu és livre, porque nós cremos, Senhor, que tudo que está acontecendo conosco, ó Deus, vai valer a pena. Não compreendemos agora, Senhor, mas Tu é o dono de tudo. Que não venhamos a perder o foco, Senhor, que não venhamos a nos desviar, mas que venhamos, ó Deus, nos manter firmes, Senhor, firmes em Ti, para que quando
chegar. Oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor, pois quando o grande dia chegar, tudo isso vai passar, amiga. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Diga assim comigo: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Diga a última vez, declare: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Sim, Senhor, valeu, valeu. Valeu, Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia. Aleluia. Querido, você aí na sua casa, aplauda o Senhor, porque com o Senhor sempre vai valer a pena. Louvado seja o nome dele, hoje e eternamente. Queridos, neste momento vocês sabem que nós fazemos o News, né? Só que justamente hoje, porque o culto é ao vivo, nós não teremos essa parte do News. Mas eu quero, queridos, convidar você para estar conosco durante a semana, nas pequenas reuniões que nós faremos. A igreja estará fechada, assim como já está fechada desde quarta-feira. E assim permaneceremos, querido, nessa medida de amor, nessa medida de segurança, para que a gente, juntamente em unidade, junto com o governo, não seja um propagador, queridos, desse vírus. Mas, queridos, além de cuidar dessa parte social, precisamos também cuidar da parte espiritual. E é por isso, querido, que 3 vezes ao dia, de segunda a sexta-feira, lá no nosso centro administrativo, ao lado do Braga Parque, nós estaremos ali adorando ao Senhor e pregando a sã doutrina. Queridos, as reuniões serão limitadas a 20 pessoas apenas, porque é uma medida de segurança. Cada pessoa tem que ficar 1 metro uma da outra. E ali, queridos, espalhados naquela sala onde cabem 170 pessoas, nós colocaremos apenas 20, no máximo 20, para estarmos ali 3 vezes ao dia, levando o nosso culto ao Senhor. E se for possível, querido, também faremos online. Esteja conosco nesta semana de adoração e clamor por essa nação e por esse continente. Neste momento, queridos, nós temos a nossa palavra de dízimos e ofertas. Também não iremos passar as salvas, não é? Neste momento, assim como não passamos na parte da manhã. Mas se você quiser contribuir com a igreja, você pode fazer isso através da transferência bancária. Nesse momento, eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Atos. Abre comigo em Atos. Na parte da manhã, né, eu trouxe uma mensagem lá. Atos, capítulo 27. Nós vamos ler do 33 ao 35. Essa parte nós não vimos pela manhã. Atos 27, do 33 ao 35. Diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante.
sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu, comeu e começou a comer. Queridos, havia aqui a promessa de um milagre. E nós precisamos, querido, ter fé para alcançarmos os milagres. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que aqui eles precisaram não apenas ter fé, que nenhuma vida daquelas se perderia. Eles precisaram, cada um, fazer a sua parte. Eles já não comiam há 14 dias. Estavam ali debilitados. E diz a palavra, porque eu não continuei a ler aqui, no 36, diz que assim que eles comeram, todos eles foram reanimados. Num período como este, precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte espiritual. A nossa parte espiritual, queridos, não é apenas ficar ali, queridos, lendo um verso por dia. A nossa parte espiritual também no dia mau. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Está lá em Efésios, para que vocês resistam no dia mau. É preciso que vocês revistam da armadura de Deus. E queridos, cada peça da armadura revela um cuidado de Deus conosco. É preciso fazer a nossa parte. Queridos, ali no plano natural, nós já estamos fazendo a nossa parte. Nós temos nos isolado, nós temos higienizado as nossas mãos, nós não temos tocado no irmão, mas é preciso também, para resistirmos nesse dia mau, colocarmos essa armadura, queridos. Eu queria chamar a sua atenção, lhe contando uma história real que aconteceu com a doutora Edmeia Williams. Você deve a conhecer, ela tem muitos vídeos na internet. Essa juíza, ela montou um barracão naquele morro no Rio de Janeiro chamado Santa Marta. E ali várias pessoas moravam ali, era o abrigo de várias pessoas. E um dia durante a tempestade, querido, a tempestade vem tão forte que quando ela vem sobre aquele morro, ela destrói aquele barracão. E queridos, foi o único barracão destruído em todo o morro da Santa Marta. Não demorou muito para que os canais de TV chegassem. E assim que ela chegou, ela foi entrevistada. E aí? O que você acha? Não é? Aqui era um lugar de Deus. O que você acha que justamente o seu foi derrubado? E aquela mulher, queridos, parou por um instante, pensou. E a resposta dela foi o seguinte: Deus permitiu que assim acontecesse. Porque Deus tem planos maiores. Deus não quer um barracão, mas Deus quer um prédio muito melhor para que a gente possa acolher com conforto aqueles que aqui vivem. Queridos, que confiança, que fé no dia mau, que testemunho no dia mau. E não passou muito tempo, ali foi levantado um prédio. E aquele projeto está lá, cuidando de vidas. Talvez Deus permita que nós passemos pelo dia mau para nos tornar mais fortes. Para que a nossa fé, querido, para que eu e você construamos uma fé mais sólida. Por isso, queridos, creia que o dia mau, ele vai passar. E dias melhores virão. Aleluia. Porque Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. Então somente creia e verás a glória de Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque às vezes, Pai, nos tornamos cegos. Nos tornamos, Pai, de pouca fé diante de uma crise. Nos tornamos de pouca fé diante, Senhor, de uma batalha, diante de uma guerra. Mas nesta tarde eu peço que porção dobrada de fé seja derramada sobre nós. E que cada cristão possa se revestir, Pai, da armadura de Deus para resistir no dia mau, Pai. Neste momento, Senhor, em que os irmãos assistem das suas casas, que o Teu Espírito Santo esteja tocando, Pai, o ânimo, o emocional de cada um deles e lançando fora do coração deles, da mente deles, todo medo, Pai.
Em nome de Jesus, toma o nosso emocional neste momento nas tuas mãos. E que nós nos enchamos cada vez mais da tua palavra. Que nós falemos mais do Senhor e menos dos problemas. Que nós, Pai, nos alimentemos mais da tua palavra, mais das tuas promessas. E não, Pai, de notícias que vêm para nos alarmar ou roubar, Senhor, a nossa paz. Em nome de Jesus, blinda a nossa mente neste tempo e o nosso coração. E que a nossa fé, Pai, seja sempre inabalável e firme no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesse momento está aqui conosco o pastor Fábio. O pastor Fábio hoje mora lá na Inglaterra. Ele é da igreja metodista e estava aqui essa semana nos ensinando sobre fundamentos da fé. No carisma, né? Vocês sabem que aqui na igreja tem o carisma e ele veio ensinar. Então, neste momento, ele vai compartilhar conosco a palavra de Deus. Vem aqui, pastor. Glória a Deus. Eu procurei o pastor Douglas, não achei. Eu ia falar, tá ali. Vem cá, pastor, ora por ele, por favor. Essa luz ficou na minha frente, pastor. Glória a Deus. Amém. Pai amado, Senhor, nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque estamos sedentos por uma palavra, Senhor, de amor. Uma palavra, Senhor, que venha de ti, Senhor. Por isso que neste culto, Senhor, nós que estamos aqui e toda a igreja, Senhor, que está nos seus lares ou em qualquer outro lugar, mas agora, Pai, assistindo também esse culto através da internet, Senhor, que nós ouvimos uma palavra que venha de ti, Senhor, e não do homem, que tu possa, meu Deus, usar o teu Filho amado nesta noite, Senhor, e que a tua palavra seja sempre a maior autoridade nas nossas vidas, Senhor. Por isso nós cremos, Senhor, que tu tem um propósito para nós aqui em Portugal, na Europa. Por isso usa o teu Filho da maneira que quiser, Senhor, da maneira que te aprouver, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, queridos irmãos, os irmãos que estão nos assistindo de casa, graça e paz. Confesso que... Um minutinho. Eu confesso para os irmãos que estão assistindo, eu não gosto muito de vídeo. Eu fugi disso a minha vida inteira. Por conta de, enfim, aulas online, até gravei cursos online, até tenho 2 cursos online, mas assim, porque eu particularmente não gosto de me ver, de me ouvir. Mas você que está me vendo, você está me ouvindo, não sou eu, então não tem nenhum problema. Mas eu estou muito feliz e muito contente de estar aqui, né, nessa semana. Eu cheguei na sexta-feira, estou retornando amanhã, tivemos um final de semana muito intenso, mas para mim é sempre um prazer, né, estar lecionando, ensinando a palavra, porque eu amo ela, né. O Senhor me chamou há mais de 10 anos, 12 anos atrás, em 2008, para que eu pudesse, né, estar servindo a Ele a partir do ensino das Escrituras, e para mim é muita alegria. Como a pastora falou, eu sou carioca, na verdade eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado em Niterói, e a minha vida inteira praticamente em Niterói, mas em 2008 eu fui a Belo Horizonte estudar, fazer o carisma, me formei lá, me tornei pastor, e me tornei pastor da Igreja Metodista lá em Belo Horizonte, onde eu pastoreei até o ano passado. No ano passado, em abril do ano passado, nós deixamos o Brasil, eu, minha esposa e minha filha, e fomos para a Inglaterra, para um tempo de treinamento da parte de Deus. Lá eu estou estudando, né, a língua e também algumas outras coisas relacionadas à vida da igreja, porque no mês de setembro agora nós começamos um projeto de plantação de uma igreja metodista numa cidade chamada Chester Street, próximo a Newcastle. Geralmente ninguém conhece a cidade, mas o Senhor nos desafiou para plantarmos uma igreja numa comunidade onde não tem presença de igreja. E olha que a Inglaterra é conhecida pela sua herança protestante, mas lá não há igreja anglicana, metodista, nenhuma outra denominação, uma comunidade ausente de igreja. E nós recebemos esse desafio de começarmos esse trabalho lá.
Então, estamos pertinho agora, não tão perto, mas perto ao mesmo tempo. Eu fiquei feliz de passar aqui o dia. Ontem senti calor, 20 graus. Pela primeira vez na vida senti calor com 20 graus. Antigamente 20 graus também era frio no Rio de Janeiro, mas eu tive essa oportunidade ontem e fiquei muito feliz. Mas abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, do verso 12. Nós vamos ler a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso 26. Nós vamos ler uma boa parte do texto, ok? Eu tenho algo especial do Senhor para compartilhar com os irmãos. Essa palavra marcou minha vida e eu tenho pregado ela quando eu recebo alguma oportunidade de pregá-la, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o seu coração a partir dela. O texto diz assim: quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que sou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Somente até aí. Bom, irmãos, nós estamos diante de uma das cartas do apóstolo Paulo, que eu considero uma das cartas mais bonitas, mais lindas que o apóstolo Paulo escreveu. Eu gosto muito das cartas paulinas, eu sou um admirador do ministério do apóstolo Paulo, eu amo a vida dele e me vejo na vida dele, anseio e peço a Deus essa mesma graça, essa mesma unção que ele tinha para ensinar, para falar, para pensar igrejas, plantar igrejas, expandir o reino, enfim. Mas essa carta ela tem um conteúdo muito especial. Havia um relacionamento muito íntimo entre os irmãos da igreja em Filipos e o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha muita alegria pelos irmãos daquela cidade, daquela igreja. Quando nós lemos o livro de Atos e também lemos outras cartas, como 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, nós vemos o apóstolo Paulo revelando a relação que ele tinha com aqueles irmãos. Filipos é uma pequena cidade na região da Macedônia, uma cidade, uma região que naquela época era considerada uma região pobre. Os irmãos não eram irmãos muito ricos, muito prósperos, como das demais cidades como Corinto, Atenas, Éfeso, enfim. Mas eram irmãos simples, humildes, porém muito generosos. E eles sempre cooperaram com o ministério do apóstolo Paulo, sempre semearam nos seus desafios. Nós vemos o apóstolo Paulo reconhecendo a generosidade dos irmãos de Filipos. Enfim, o apóstolo Paulo havia sido preso. E ele estava aqui nesse momento, preso em Roma, aguardando o seu julgamento. O seu caso, na verdade, estava na fila dos julgamentos, aguardando Nero decidir se ele seria absolvido ou se ele seria condenado. Quem conhece um pouco de história da igreja, sabe que o imperador Nero ele foi conhecido justamente por ser um homem sanguinário, um homem louco, um homem que não teve muita compaixão com os cristãos.
foi responsável por iniciar a perseguição do Império Romano à igreja, e ele foi responsável pela morte de inúmeros cristãos. O apóstolo Paulo então está nessa situação, preso em Roma, aguardando o julgamento de Nero. E aí chega o conhecimento dos irmãos de Filipos a respeito da cadeia de Paulo, que Paulo estava preso. E os irmãos ficaram preocupados, alvoroçados com essa triste notícia. Paulo então vai escrever uma carta justamente para trazer a esses irmãos consolo, paz, segurança, tranquilidade. E quando nós lemos a carta, né, de Filipenses, que poderia ser, queridos, uma enxurrada de lamentos, de choros, de murmuração, porque afinal de contas o apóstolo Paulo ele dedicou a sua vida à igreja, ele dedicou a sua vida à expansão do evangelho, e o que ele recebeu, né, no final, na verdade, não neste caso dessa cadeia, mas o que ele recebeu, né, não do Senhor, mas justamente da sociedade da época, foi perseguição, cadeias, enfim. Mas nós vemos que ele vai escrever uma carta justamente com esse teor, que é a carta de Filipenses, né? Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. A carta que ele vai falar que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Uma das cartas que, ao invés, né, de jogar a igreja para baixo, na verdade não existe nenhuma carta do apóstolo Paulo que desanima a igreja, muito pelo contrário. Mas a carta de Filipos era especial justamente nessa circunstância na qual ele estava, e o teor do que ele escreve, como ele anima a igreja em relação a isso. Bom, o apóstolo Paulo então ele está numa situação muito difícil, ele está preso, ele está algemado, ok? O que você numa situação como o apóstolo Paulo escreveria? Né? Será que você escreveria da forma como ele escreveu? Será que você traria o mesmo conteúdo? Mas nós vemos, querido, que Paulo aqui nessa situação, ele não estava em um púlpito pregando, ele estava numa prisão. Paulo não estava sendo honrado, muito pelo contrário, ele estava sendo acusado, ele estava sofrendo sérias acusações. Paulo estava tendo a sua vida toda vasculhada, ok? Ele não estava aguardando honrarias, muito pelo contrário, ele estava aguardando um julgamento. Ele estava algemado, vigiado por soldados romanos, numa situação que não era naturalmente favorável. Amém? Apesar de todas essas situações, nós vemos que Paulo vai escrever justamente aquilo que nós lemos, que nós vamos ler mais alguma vez esses versículos. Nós vemos que em nenhum momento Paulo se faz de vítima, muito pelo contrário, ele apresenta o evangelho como sendo da sua vida. Mas vá lá para o verso 12, nós vamos voltar ao texto e vamos lendo os versículos. Eu quero, na verdade, esmiuçar alguns desses versículos com os irmãos, para que os irmãos entendam o que o apóstolo Paulo quer dizer nesse capítulo. Verso 12 ele diz assim: quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Irmãos, ele na verdade vai dizer o seguinte: a situação não está de toda ruim. Entenderam? Paulo está preso. E ele vai dizer: olha, irmãos, apesar de eu estar preso, não está sendo um prejuízo tão grande. A minha prisão está contribuindo para o progresso do evangelho. Eu não sei quanto a você, mas eu analiso essa situação de uma forma natural. Eu imagino que Paulo solto, né, contribuiria muito mais para o avanço da igreja do que ele preso. Porque Paulo solto, o que ele faria? Estaria pregando, estaria fazendo discípulos, estaria viajando. Mas ele preso, ele fica completamente limitado de fazer alguma coisa. Mas Paulo vai nos mostrar aqui nesse texto que as suas cadeias estavam contribuindo para o progresso do evangelho. Verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e também como os demais. Eu acho muito interessante esse verso, porque ele vai dizer que todos aqueles guardas que estavam ali tomando conta dele na cadeia, a guarda pretoriana, que nada mais era que a guarda de César, que estava ali justamente para vigiá-lo, todos eles ficaram sabendo a razão pela qual ele estava preso. Paulo estava preso por quê? Paulo estava preso porque roubou? Não. Paulo estava preso porque ele matou alguém? Também não. Paulo estava preso porque o seu nome foi citado na Lava Jato? Não. Paulo estava preso porque ele pregava a Jesus. Mas quem é esse homem chamado Jesus que fez com que um homem fosse preso por pregar a sua mensagem? É claro que isso trouxe uma curiosidade daqueles homens que cuidavam. E toda a guarda pretoriana, ou seja, aquele grupo de romanos, pôde ter conhecimento da verdade de Jesus por conta da condição de Paulo estar preso. Continuando o verso 14. E a maioria dos irmãos
estimulados no Senhor por minhas algemas, ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Esse, na verdade, foi um grande problema não somente de Nero, mas de todos os outros Césares, enfim, e de todos aqueles que perseguiram a igreja na história. Eles sempre imaginaram que prendendo o líder, maltratando o líder, matando o líder, a igreja então se recuaria com medo e não iria mais pregar o evangelho. Mas Paulo faz questão de nos mostrar aqui que as suas cadeias fizeram com que aqueles irmãos pregassem com ainda mais ousadia, porque o texto vai dizer o seguinte: ousavam falar com mais desassombro. Quando nós olhamos no original, a palavra desassombro no grego significa justamente com ousadia. Isso quer dizer que Paulo está sendo redundante no texto ao dizer que eles ousavam falar com ousadia. Ou seja, é como se a ousadia que os irmãos já possuíam tivesse sido redobrada pelo fato de Paulo estar preso. O que eu quero que os irmãos entendam, queridos, que as afrontas do diabo, elas não podem nos frear. Nós precisamos entender isso. Aquilo que o diabo coloca diante de nós para querer nos fazer parar, na verdade, nos serve de trampolim para avançar mais à frente. As afrontas do diabo não podem frear a igreja. Elas não podem paralisar o avanço da igreja, o avanço do evangelho, o crescimento da igreja. Essa é uma grande verdade. Hoje nós estamos aqui em Portugal, e a história da igreja em Portugal é uma história nova e antiga ao mesmo tempo. Mas é interessante porque, enfim, Portugal tentaram fazer evangelizações, no período antigo da pós-reforma, porém, a Igreja Católica sempre manteve de uma forma muito firme toda a Península Ibérica, mas nós vemos que no século passado, não muito tempo atrás de nós, 50 anos, 40 anos atrás, muitos missionários tentaram pregar o Evangelho aqui, e muitos irmãos foram apedrejados ao sair do culto. Isso não faz muito tempo, 30 anos atrás. Os irmãos, ao saírem das suas igrejas nos cultos do domingo pela manhã, eles eram apedrejados pelos portugueses. Mas nós vemos que mesmo assim a igreja não parou. A igreja continuou amando esse povo e continuou resistindo. E hoje nós vemos os céus abertos sobre essa nação, o Senhor se movendo, igrejas sendo plantadas de norte a sul do país. É isso mesmo, o evangelho nunca foi parado na história. Há 2000 anos que o evangelho prevalece. Há 2000 anos que o evangelho vence. Nós vemos, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas lá no livro de Apocalipse, João vai nos apresentar na visão, os sete cavaleiros, o primeiro cavalo é justamente o cavalo branco, que simboliza justamente o evangelho, que saiu vencendo e saiu para vencer. O evangelho é esse, ele saiu vencendo e ele saiu para vencer. Não há derrota na vida daqueles que pregam a verdade do evangelho, não há derrota sobre a igreja. O evangelho venceu, ele vence e ele sempre vencerá. Não existe afronta do diabo que possa nos paralisar. Nós sempre venceremos, porque a verdade que nós carregamos, ela já venceu. Amém? Continuando a leitura, verso 19. Eu dei um salto agora no texto, não foi isso? Do 14 para o verso 19. Preste atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O verso 19, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar de uma forma muito clara que ele tinha convicção, certeza de que ele não ia ser condenado. Condenação nesse sentido aqui não eram mais tempos de prisão. Na verdade, ele já estava preso, aguardando o julgamento para saber se ele ia ser executado. Se ele ia para o Coliseu ser morto, comido pelos leões. Era dessa forma que os cristãos morreram no período de Nero e pós-Nero. O que Paulo, na verdade, estava aguardando era saber se ele seria solto ou se ele seria morto. E ele vai deixar claro isso no texto. Mas no verso 19, ele deixa claro a sua convicção de que ele seria solto. Parênteses, só para você entender, Paulo foi preso. Ele ficou preso em Roma por 2 momentos. Esse primeiro momento, que é o que ele escreve a carta, não somente Filipenses, mas a outras cartas, ele é solto por Nero, ele é absolvido. Paulo então faz algumas viagens, ele chega até a região da Valência, ali na Espanha, que esse era o seu desejo, ele inclusive mostra isso na carta de Romanos. Há sim provas históricas de que ele chegou lá. E depois ele é preso novamente, e ele é preso em Roma, ele fica preso em Roma, onde ele é julgado novamente e executado. Mas nesse momento em que ele está preso, escreve a carta aos Filipenses, Paulo foi solto.
Ele tinha convicção e a sua convicção se cumpriu. Ele diz então, eu estou certo, porque pela súplica dos irmãos, ou porque os irmãos estão orando por isso, e também pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, isso me redundará em libertação. Ele tinha plena convicção, certeza de que ele seria solto. É interessante você perceber, queridos, que a cadeia do apóstolo Paulo não significava o fim da sua história. Aquela situação não resumia sua vida. Ele conseguiu ir além da cadeia. Por mais que ele estivesse preso e fosse um preso debaixo de condenação e de acusações, nós vemos que ele estava ali escrevendo cartas, ele estava vivendo o seu ministério normalmente. Mas além disso, ele tinha plena convicção de que ele seria solto. O que nos mostra, queridos, que uma situação adversa não é o fim das coisas, ok? Entenda isso. Uma situação contrária não quer dizer que é o fim da sua história. Lá em Romanos 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você foi chamado segundo o seu propósito, entenda isso. As coisas cooperam para o seu bem. Aleluia. Mas pastor, as coisas não estão cooperando. Se elas não estão cooperando, entenda, não é o fim. Aleluia. É isso que você precisa entender. A palavra de Deus diz, as coisas cooperam. Se elas não estão cooperando, é porque não é o fim. As circunstâncias não te definem. As circunstâncias que você enfrenta não dizem quem você é. O que diz quem você é a palavra de Deus. O que diz de fato que você vai viver é aquilo que o Senhor Jesus disse ao seu respeito. Ponto. Nós temos que parar, queridos, de ser crentes murmurentos, entendeu? Chatos. O apóstolo Paulo não está murmurando, ele está preso, está dizendo essa prisão, por conta da oração dos irmãos e da provisão do Espírito de Jesus Cristo, vai me redundar em libertação. Mas infelizmente tem muita gente que fica assim, mas sabe o que é, pastor? Sabe o que é, pastor? Que se eu tivesse dinheiro, mais dinheiro. Sabe, pastor? Que tem, não sei como é que os irmãos aqui trabalham com célula GC, né? Pastor, se eu tivesse mais gente comigo que me ajudasse, líderes de treinamento que fossem fiéis, sabe? Mas sabe, é que se a igreja tivesse mais dinheiro, me desse mais dinheiro. Aqui não tem gente assim, que Portugal é uma bênção, né? Queridos, autocomiseração não é prática de crente convicto. Autocomiseração é a prática de se fazer de vítima e querer chamar a atenção para si, das suas dores, dos seus problemas. Entenda o seguinte, a autocomiseração é justamente uma prática para atrair a atenção das pessoas ao seu sofrimento. Isso não é postura de filho de Deus, uma vez que Deus te chamou para viver o chamado que Ele tem para você. Então, querido, levante a sua cabeça e ande à altura do seu chamado. Entenda que as circunstâncias não definem quem você é. A prisão não definiu Paulo, ela não resumiu Paulo. As injúrias não definiram ele. As afrontas não o definiram. Ele permaneceu firme. Amém? Nós somos cuidados por Deus. Independente de toda e qualquer situação, nós vemos o cuidado de Deus. Então, levante a sua cabeça e siga adiante. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Paulo tinha, no verso 19, ele mostra e deixa claro que ele tinha convicção de que ele seria solto. Verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou pela morte. Irmão, se num versículo anterior, ele afirmou que ele seria liberto, por que no verso 20, Paulo vem com essa história, de que o que importa é que Deus fosse engrandecido no seu corpo, seja vivo ou morto? Eu não sei se você já leu esse texto e ficou meio inquieto com essa questão. Por que num verso ele fala que ele vai ser solto e no outro verso ele está falando que ele quer agradecer ao Senhor, seja se ele permanecer vivo ou se ele for morto? Essas coisas assim me chamam a atenção. Eu amo a palavra de Deus justamente por isso. Porque o Senhor muitas vezes me faz ver coisas que, enfim, muitas vezes a gente não percebe. E a partir dali ele me mostra as riquezas do seu propósito. Paulo, na verdade, quis aproveitar a oportunidade do que ele estava vivendo, mesmo sabendo que ele seria solto, para ensinar um princípio extremamente importante na vida de qualquer cristão. Qual é o valor da nossa vida? Para que nós vivemos? Para que nós estamos vivos? Ele, na verdade, quis mostrar isso. Para ele tanto importava. Porque se ele continuasse vivo, o que ele ia fazer? Continuar a sua vida ministerial. E se ele fosse morto? Ele vai dizer no texto, ele ia para a glória. Na verdade, Paulo chega a nos mostrar que ele preferia morrer do que estar vivo, do que permanecer vivo.
Mas Paulo, na verdade, vai querer nos ensinar aqui esse princípio. Qual é o valor da vida para o crente? Para que nós vivemos? Para que nós permanecemos vivos? O Senhor nos tirou da morte para a vida para quê? Para eu continuar vivendo uma vida como eu vivia quando eu estava morto? Quando eu estava no mundo? Com os mesmos objetivos e princípios? Não, o Senhor tem algo para nós muito mais elevado. Verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Paulo, na verdade, vai deixar muito claro aqui o que ele considera o mais importante. Viver, lucro. Morrer, quer dizer, viver, Cristo. Morrer, lucro. Viver para Paulo significava Jesus. Continuar a sua missão, continuar o seu projeto, continuar fazendo a sua obra. E morrer, lucro. Eu sei que muitos de nós, muitas vezes, temos medo dessa palavra, né? Porque, por incrível que pareça, tem muito crente que tem medo da morte. Enfim, é claro, nós não fomos criados para a morte, nós sabemos que não é algo tão natural e tão fácil de nós administrarmos. Mas, querido, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um crente é a sua morte. Por quê? Porque você vai para os braços do Pai e vai viver a promessa da sua eternidade. Você não vai sofrer mais os temores dessa vida que todos nós enfrentamos, que inclusive estamos vivendo nesse atual momento. O mundo inteiro está desesperado sem saber o que vai ser amanhã e o que pode acontecer a partir desse vírus que ninguém consegue enxergar, ele é mínimo. Nós vemos que de fato o mundo ele é assim. É melhor, enfim, o que nós temos, né, a provisão que nós temos, a grande promessa que nós carregamos é justamente a eternidade. Nós não devemos andar preocupados com as coisas dessa vida. E nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aqui, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não está dizendo aqui, o viver para mim é ganhar mais dinheiro. O viver para mim é aumentar meu patrimônio. O viver para mim é tentar deixar alguma coisa melhor para minha família. Afinal de contas, eu tenho uma mulher, eu tenho filhos, eu tenho que deixar alguma coisa para eles antes de morrer. Se eu morrer hoje, coitado deles, nem seguro de vida tem. Paulo não está falando nada disso. Ou também não está dizendo, hoje eu posso morrer em paz, tranquilo, porque eu já deixei um apartamento para cada filho, tenho uma pensão para minha esposa. Não são as coisas dessa vida que são o teor da conversa do escrito de Paulo. Muito pelo contrário. Ele está falando que o seu viver é Cristo e o seu morrer é lucro. O que nós precisamos entender, queridos, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E as coisas terrenas e temporais não podem o satisfazer. O apóstolo Paulo foi tomado por essa eternidade. E nada desse mundo poderia prendê-lo aqui. Nós também fomos tomados por essa eternidade, ou seja, não existe nada desse mundo que possa nos satisfazer e nos prender. Cristo é o nosso maior bem, né? O que nós temos de mais precioso, Jesus. Amém? Então a sua morte significava a entrada no seu descanso, enquanto que a sua vida significava justamente a continuação do seu ministério. Vamos continuar lendo o texto. Eu li qual versículo? 21, vamos para o 22 agora. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele mostra dúvida. Na verdade, ele sabe o que ele quer. Ele sabia o que ele queria. E ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele tinha convicção, ele mostrou no verso 19. Mas ele pega essa situação justamente para trabalhar isso com a igreja. Ele mostra, eu não sei, eu estou constrangido, porque ao mesmo tempo que eu quero ficar, eu quero ir. Na verdade, não ao mesmo tempo, não. Para mim, partir é incomparavelmente melhor. Ele deixa claro isso. Ir é incomparavelmente melhor. Ele reconhecia que ser julgado, não ser absolvido, ou seja, ele ser condenado, era o melhor que ele poderia viver. Afinal de contas, queridos, vamos ser sinceros? O apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias, de acordo com o livro de Atos que nós lemos. Visitou inúmeras cidades, pregando o evangelho em todas elas. Em todas elas, nós vemos que ele sofreu perseguição. Em algumas, ele foi açoitado, em outras, ele foi apedrejado. O apóstolo Paulo se desgastou completamente nessa obra. Ele, então, depois de fazer 3 viagens missionárias, agora ele estava em Roma, preso.
aguardando o julgamento do imperador, que era conhecido justamente por ser extremamente intransigente. Ele se desgastou por essa obra, sofreu resistência de todos os lados, externas, ou seja, do mundo, das pessoas que o perseguiram, internas também, porque nós vemos a igreja em Jerusalém perseguindo ele, dizendo que ele era liberal, que, enfim, não querendo, querendo que os gentios se circuncidassem, obedecessem à lei, e ele querendo trazer a liberdade de Cristo de fato para os gentios. Nós vemos que ele também sofreu perseguição, opressão interna na Galácia, com os irmãos, e você pode ver isso no livro de Gálatas. Ele sofreu opressão de todos os lados. Ele foi alguém que sofreu pela igreja. Depois disso tudo, agora ele está tendo a oportunidade de poder morrer por aquilo que ele cria. Receber essa glória de, assim como seu Senhor, morrer pela igreja, morrer pela mensagem, morrer pelo Senhor. Era a melhor coisa que ele poderia estar vivendo, e ele não estaria errado, se decidisse por isso e entregasse a sua vida ao Senhor. Ele não estaria errado. E ele deixa claro o seu desejo. Para mim é infinitamente melhor estar com o Pai. Para mim é infinitamente melhor a morte. Paulo preferia a morte. Conseguem perceber isso? Todos os irmãos, eu estou perguntando, mas só para ver os irmãos. Eu estou esquecendo que você está em casa, desculpa. Mas eu sei que a internet você pode dar um joinha aí, ou não sei qual. Você pode curtir, jogar um negócio lá em cima. Tem uns negócios desses, eu conheço. Enfim. Mas, então você clica aí, coraçãozinho, joga o negócio para cima, amém? Bom, mas havia também uma outra questão que era importante, então necessária: a igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus reivindicava a sua vida. O evangelho, a mensagem exigia, ou pedia, ou solicitava que ele permanecesse vivo. A sua morte o levaria perto para o Senhor, do Senhor, mas permanecer vivo lhe daria então a oportunidade de continuar servindo a Deus. Permanecer vivo daria a ele a oportunidade de continuar dando a sua vida para aquilo que de fato bate o coração do Senhor. E é justamente isso que eu quero que você entenda. Paulo entregou a sua vida por aquilo que Jesus também entregou. O coração de Paulo pulsava pela mesma razão que o coração do nosso Senhor. Permanecer vivo significava então cuidar daquilo pelo qual o Senhor se entregou. Paulo, queridos, não vai dizer que ele queria permanecer vivo porque ele queria casar, ou porque ele queria ter filho, ou porque ele queria concluir a faculdade, ou porque ele queria comprar uma casa própria, juntar 1 milhão de euros, coisa do tipo. Consegue perceber? A razão que faz Paulo ansiar pela vida é a igreja. A razão que faz Paulo ansiar pela vida é o Senhor Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu gostaria muito, Jesus, de aproveitar essa oportunidade de partir para estar contigo. É infinitamente melhor. Mas ao mesmo tempo, Jesus, tem aquilo pelo qual o seu coração bate. E é pelo seu coração que eu desejo ficar. É pela sua igreja. É pelos seus planos. É pelos seus propósitos. É por amar, Senhor, essa geração. É por amar aquilo que o Senhor deseja fazer que eu decido ficar. É pelas centenas de milhares de pessoas que eu ainda não sei, mas que serão alcançadas justamente a partir desse ministério que o Senhor me deu. Conseguem perceber, queridos, que nesse mundo presente não havia nada, o mundo não podia oferecer nada a Paulo que pudesse prendê-lo aqui. Não havia nada nesse mundo, que pudesse prendê-lo nessa terra. Só havia uma coisa que fazia Paulo querer permanecer nesta terra, permanecer vivo. Isso se chama igreja, isso se chama evangelho, isso se chama reino de Deus. Foi o plano de Deus, queridos, que fez Paulo desejar a vida ao invés da morte. Lá em Belo Horizonte, estou 10 meses aqui, mas enfim, carrego muito do que nós vivemos no nosso ministério lá, que foi um tempo muito especial e precioso demais. Mas nós temos uma frase que nós falamos demais. Só vale a pena viver por aquilo que vale a pena morrer. Para mim, esse texto, essa pregação, essa mensagem descreve essa frase. Paulo
Se vale a pena morrer pelo Evangelho, se eu sou capaz de dar a minha vida e morrer por ele, por que não gastar a minha vida inteira nele? Amém. O que Paulo nos mostra aqui é justamente isso. Ele entregou a vida por isso e foi preso. Estava disposto a morrer. Ele não queria negar a Jesus, para que ele pudesse de fato então ser condenado e morrer. Mas, se eu vou morrer por essa mensagem, por que não viver por essa mensagem? Só vale a pena viver, queridos, por aquilo que vale a pena morrer. Não tem nada nesse mundo que vale a pena. Você foi, outra coisa que nós falamos muito lá, você foi estragado para qualquer outra coisa. Você não presta para mais nada. O crente não presta para esse mundo. O crente não presta para o pecado. O crente não presta para as coisas dessa vida. Ele só serve para uma coisa. Ele está completamente estragado para as coisas desse mundo. Nós só servimos para servir ao Senhor e cumprir o seu propósito. Então, queridos, se vale a pena morrer por essa mensagem, vale a pena viver por ela. Continuando a leitura, o verso 25. E convencido disto estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo deixa claro a razão pela qual eu queria continuar vivo. Está escrito no texto, para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo queria ver os irmãos crescerem, progredirem e desfrutarem da fé em Jesus Cristo. Não foram imóveis, não foram bens, não foram carros, não foi dinheiro, não foi riqueza. Eu não sei quanto a você, mas talvez você seja tipo eu. Não tem nada disso também. Imóveis, bens, riquezas, carros, enfim. Mas, queridos, se existe uma coisa que me satisfaz, é justamente isso. Entreguei a minha vida por essa mensagem, entreguei a minha vida pelo Senhor, vivo todos os dias por isso. Fiz a escolha, eu e minha família nos entregamos completamente nisso. Falo para você, nunca nos faltou nada, temos desfrutado do cuidar de Deus em tudo. Nunca esperei um dia, né, na verdade eu sempre esperei, sempre criei, sempre sonhei, porque Deus colocou isso no meu coração. Mas sabe aquela coisa que você vive esperando, mas não sabe como e quando? E hoje nós estamos lá na Inglaterra, o Senhor providenciou tudo, abriu uma porta maravilhosa, gigantesca, para que nós pudéssemos, com toda a estrutura, enfim, de uma denominação antiguíssima no país, de mais de 300 anos, que tem fechado igrejas, nesse último ano que passou, que vai concluir agora no mês de julho, a Igreja Metodista está fechando 108 igrejas no Reino Unido. Um movimento completamente inverso daquilo que nós estamos vivendo no Brasil, mas essa mesma igreja que está fechando 108 igrejas, de uma forma que eu não consigo entender a coerência nisso. Me está me trazendo do Brasil para a Inglaterra, justamente para plantar, começar uma igreja. Enfim, fechando 108, abrindo uma. Não, para mim, assim, eu não fico tentando entender a lógica das coisas. Uma expectativa eu tenho. Eu quero ver o mover de Deus nos meus dias. Eu quero ver o mover de Deus na minha geração. E foi justamente para isso que eu entreguei a minha vida. E eu tenho certeza que foi justamente para isso que você entregou a sua vida também. O Senhor deseja te usar nesses dias, querido, para ver o progresso da fé dos irmãos, de tantas pessoas que talvez você não tenha nem consciência. O Senhor deseja ver realmente através de você tudo aquilo que Ele deseja fazer nessa nação, talvez em outras nações, talvez em outra cidade, em Portugal. Nós não sabemos qual o chamado, qual o propósito que o Senhor tem para fazer a partir da sua vida. Mas, querido, permita que o anseio do seu coração seja o mesmo anseio do coração dele. Permita que aquilo que queima, que bate no coração do Senhor, aquilo que fez com que Jesus Cristo se tornasse homem, aquilo que fez com que o próprio Deus, eterno, Criador de todas as coisas, se tornasse a sua própria criação, para que através da sua encarnação, hoje, nós pudéssemos estar aqui desfrutando de vida, desfrutando de fé, desfrutando do melhor que Ele nos deu. Que a mesma razão que fez Deus se tornar homem possa também, fazer você entender o teu propósito e tirar você desse comodismo, desse conforto, chacoalhar todas as suas estruturas para que você se posicione naquilo que Ele deseja fazer. Queridos, entenda, existe muito para ser feito ainda nessa geração. Estamos vendo nesses dias um desespero global por conta de um vírus. Nós vemos que o mundo está completamente desesperado, que significa justamente sem esperança, desesperançoso, inseguro,
volátil por conta de toda a situação que está acontecendo. Mas nós sabemos quem é que tem a resposta. Nós sabemos que nós somos a resposta. E o Senhor nos chamou para isso. Então, queridos, eu quero te falar uma coisa. Nada nessa vida vale a pena, a não ser servir a igreja do nosso Senhor Jesus. Amém. Cuidando da propagação da mensagem do seu evangelho e da expansão do seu reino. Por isso vale a pena viver. Por isso vale a pena morrer. E se vale a pena morrer, vale a pena viver. Vale a pena gastar toda a nossa vida nisso. Amém? Amém. Queria te convidar aí, você na sua casa nesse momento, a fechar os seus olhos. Eu sei que nós estamos em dias onde, por uma questão de amor e segurança, nós estamos evitando contatos. Então, nós iremos orar, cada um sozinho, individualmente. Talvez você que é casado, está na sua casa assistindo, você, marido, mulher, vocês podem orar juntos, claro, não tem nenhum problema. Mas caso tenha outros irmãos reunidos, eu peço que a gente respeite essa questão nesse tempo. Isso vai passar, queridos. Nós voltaremos a congregar como congregar. Mas feche os seus olhos no seu lugar. Eu tenho certeza que essa palavra trouxe algo no seu coração, porque eu não tenho dúvida de que uma verdade como essa chacoalha completamente a nossa estrutura, os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos planos, os nossos projetos. Tudo é mexido no momento em que nós enxergamos o plano, o propósito, o chamado de Deus nas nossas vidas. Saiba de uma coisa, você não caiu nesse mundo de paraquedas, você não é fruto do acaso. Por mais que o diabo tenha te enganado, falado isso para você em algum momento da sua vida, e se talvez ele tenha falado isso a você, eu quero que você saiba de uma coisa: o que a palavra diz ao seu respeito é completamente diferente. Assim como Deus disse com Jeremias, ele te disse, ok? Foi ele quem te gerou. Ele te conhece antes que você tivesse sido formado no ventre da sua mãe, e ele te consagrou como profeta das nações. Aleluia. Eu sei, há uma expectativa de povos, nações, línguas em conhecerem de fato quem é o Senhor, quem é o Messias, quem é a resposta de Deus para essa geração. E nós temos a mensagem, nós carregamos essa mensagem. Então feche seus olhos aí, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo privilégio que nós temos de fazer parte, Deus, desse tempo. Nós somos gratos, Pai, por termos o conhecimento, conhecemos a verdade, conhecemos a Tua palavra, conhecemos o que ela diz. Te agradecemos porque os nossos olhos têm sido descortinados dia após dia diante da Tua verdade. Te agradecemos, Pai, porque realmente a Tua palavra tem sido real, a Sua unção tem sido real, o Seu mover tem sido palpável. Não tem nos faltado alimento, não tem nos faltado água, não tem nos faltado o mover do Teu Espírito. Podemos perceber o Senhor se movendo entre nós e somos gratos pelo privilégio de vivermos um momento tão ímpar, tão especial. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós queremos, Pai, dar uma resposta positiva, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer a partir de nós. Não queremos ficar acomodados, sentados nas nossas cadeiras, nos nossos lugares, sendo, Deus, que o Senhor nos trouxe, Senhor, para esta terra, sendo que o Senhor tem nos movido, Senhor, neste tempo, para, Senhor, levarmos a verdade da Sua palavra, do Seu Evangelho. Hoje, Senhor, podemos perceber nos nossos dias como, Senhor, as mensagens do diabo têm prevalecido e trazido desesperança ao povo, enquanto que nós carregamos uma boa notícia, uma mensagem de esperança, uma verdade, porque o Teu Evangelho é sólido, porque o Teu Evangelho é firme. Nós podemos calçar, Senhor, os nossos pés, podemos firmar os nossos passos sobre Ele. Senhor, no nome de Jesus, dá-nos a ousadia, dá-nos a intrepidez, mexa tudo dentro de nós, os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Mova, Senhor, por completo o nosso interior, porque verdadeiramente, Senhor, o nosso desejo nesses dias é viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos, Senhor, ser instrumentos do Senhor nessa geração. Queremos, Pai, ser instrumentos do Senhor neste tempo. Por isso, usa-nos, incendeia-nos, consuma-nos
por completo, meu Pai, porque nós queremos mover, ser instrumentos do seu mover nesse tempo, assim como foi com Paulo, Senhor. Nós dizemos, Senhor, a mesma coisa nesses dias. Senhor, é infinitamente melhor morremos e estamos contigo. É infinitamente melhor partirmos e estarmos com o Senhor. Mas nós entendemos que o Senhor nos deu a oportunidade de viver. E o viver é Cristo. O viver é a tua mensagem. O viver é seu evangelho. O viver é servir a sua igreja. Em o nome de Jesus, usa-nos. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Nós queremos te servir. Para que, Senhor, a cada dia mais, Senhor, esse país possa conhecer que existe somente um Senhor, que existe somente um Deus, que Jesus é o Senhor das nossas vidas e também é o Senhor desse país. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. É por isso que nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
à tarde e agora já estamos à noite. O Senhor nos chama a um despertamento. A um despertamento de vivermos por Ele. De nos entregarmos pela sua igreja. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo viveu, querido, cada palavra que pregou e pela sua igreja se entregou. Talvez a gente escute essa frase: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, e pense, que discurso tão lindo. Mas quando é Paulo falando e escrevendo isso pra gente, isso ganha uma autoridade, isso queima o nosso coração. Sabe por quê? Porque na vida de Paulo isso não era apenas um discurso, isso era vida, isso era prática. Queridos, na vida do cristão, o cristão não vive de discursos, o cristão vive de prática, vive de vida. E esta é uma situação que Deus está permitindo que aconteça em todo o mundo. E é a hora de nós irmos além dos nossos discursos e partirmos para uma vida cristã na prática. Porque o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro, querido. Que esse seja o nosso testemunho aonde a gente passar, com quem nós encontrarmos, que vale a pena viver por esse Jesus e por sua causa se entregar, queridos. Não fique aí considerando a sua vida preciosa para você mesmo, porque quer morramos, quer vivamos, somos de Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito obrigada, pastor, por essa mensagem. Tenho certeza que falou com essa equipe que veio aqui gravar esse culto online e também com cada irmão que está em casa. É uma mensagem para a igreja, é uma mensagem da verdade. Precisamos recuperar essa verdade e vivermos por ela, querido. Muito obrigada por você que nos acompanhou. Se você tiver alguma demanda no meio da semana, se você quiser uma oração, se você quiser um encontro, ligue para o telefone da igreja e nós iremos te atender, nós iremos orar com você. Não fique sozinho neste momento. Se você precisar de ajuda, peça ajuda para que a gente possa, então, queridos, te ajudar. Muito obrigada. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês, queridos. Não vou falar vão em paz, porque vocês já estão aí, não é? Fiquem em paz e que Deus abençoe a todos. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus.